Vamos beber água para nos acalmar. Mas vamos analisar friamente a derrota no Vasco, jogando muito mal e perdeu para o Bahia por 1-0. Vamos falar já, seleção, ainda o papo reto, ainda de cabeça quente. Quando o Vasco joga mal, é prejudicial para a nossa saúde mental. Vamos falar disso já. Salve, galera do Vasco. O Vasco teve dois tempos distintos, um criando oportunidade, mas foi castigado, e o outro jogando todas as peças, todos que estiveram em campo mal, e perdeu para a Bahia por 1-0. Aliás, o resultado mais justo seria 2-3-0 para o Bahia, que só não foi graças ao Léo Jardim. Primeiro tempo, o Vasco, eu já me preocupei com essa formação de sem o Rodrigo, com o André, o Malão e o Jair, fazendo trio de volantes, os três são volantes, e se bem que o Malão pode jogar também como meia, e o Gabriel Peck sendo o único meia de fato. Para começar essa formação, a gente já viu essa formação contra o ABC, que não deu certo. O Vasco também teve uma atuação apática e foi eliminado. Até tive um pequeno raio de esperança, posso dizer, que como o Vasco só teve jogo hoje, teve uma semana inteira para treinar. Talvez o Maurício Barbieri viu a evolução nessa formação, até porque naquele jogo contra o ABC era o primeiro jogo do André com os novos companheiros. Mas, novamente, vimos que o Vasco não funciona, no meio de campo não funciona nessa formação. O Rodrigo não cria. Beleza? Eu, particularmente, não gosto de um volante que apenas toma a bola do adversário e toca para o lado, para o outro, começar a criação. Mas, no futebol de hoje, esse meia pitbull, que por assim dizer, cão de guarda, é fundamental, né? Ele protege a dupla de zaga, os laterais, e dá mais liberdade para os homens de criação, né, posso dizer, criar. Para o André pisar na área, para o Jair também, hora André, hora o Jair, auxiliar o ataque, pisando na área do adversário. Então, o cara, para a proteção do sistema defensivo, ele é fundamental. Com ele, o Vasco fez 2 gols de 10 minutos contra o Atlético Mineiro, 2 gols de 20 minutos contra o Palmeiras. Ele entrou e não foi bem. Vamos chegar já no segundo tempo. Mas ainda assim, o Vasco teve um maior volume de jogo no primeiro tempo, se bem que na estatística que eu vi no Sport TV, o Bahia teve quase nada de diferença em maior posse de bola que o Vasco, mas o Vasco teve maior volume, criou as oportunidades e não soube converter, seja com o Alex Teixeira, seja com o Pedro Raul. Pedro Raul, olha só, tudo bem que você está tendo um papel tático importante, mas, cara, treina finalização. Maurício Barbieri, esquece de dar obrigação tática ao Pedro Raul, colocaria a semana toda treinando finalização. O Vasco perdeu um caminhão de gols, daquela máxima do futebol, quem não faz, leva.
Antes do Vasco criar esse caminhão de gols, o Bahia já tinha criado, foi o primeiro a criar com a bola na trave no chute do Jacaré. E o Vasco perdendo, já chegando para o fim do primeiro tempo, que o Tassiano, que vem de contusão, o primeiro jogo dele depois que ele foi liberado pelo departamento médico do Bahia, fez o seu gol, como eu disse, sem um marcador puro, que o Andrei não funciona sendo um cara que se joga preso na marcação. A defesa ficou exposta. O Bahia saiu com a vitória parcial. No segundo tempo, o Vasco simplesmente, acho que o gol do Bahia, já no fim do primeiro tempo, afetou o time, que ele não jogou. Começou a ficar nervoso, se precipitar, ficar afobado, cruzamentos vindo da intermediária, e em suma, não ameaçou o gol do Bahia. E naquele desespero, que aí o Rodrigo entrou, o Jano entrou, o Cabajal entrou, já naquele desespero, o time afoito para chegar pelo menos ao empate, deixou espaços generosos para o Bahia, que só não tomou mais gols graças ao Léo Jardim. Hoje o Lucas já mostrou que está pedindo passagem. É um cara que tem como fala, confiança de partir para cima, para ir para o drible, mas eu acho que necessita de alguém jogar do lado dele. Muitas vezes ele estava com 2, 3, não tinha ninguém para ele tocar. Enfim, sem a formação clássica, por assim dizer, Rodrigo jogando como primeiro volante e liberando o Andrei e o Jair para ajudar a reconstrução de jogada de ataque. O Vasco não funciona. Aliás, o Vasco não funciona, novamente mostrou que ele não sabe propor jogo. Quando ele tem que propor jogo por jogar em casa, ele tem que tomar a iniciativa do jogo por jogar em casa. O Vasco não sabe fazer isso. Ainda está necessitando de um camisa 10 para começar a aprender a jogar dessa maneira. O Vasco funciona melhor quando ele não é ele que tem que tomar a iniciativa, não é ele que tem que propor jogo, como foi contra o Atlético Mineiro, como foi contra o Palmeiras. Jogando no erro do adversário, o Vasco sabe. Quando é ele que tem que partir para cima, ele não sabe. E pior ainda, que o Vasco... Vocês lembram algum jogo que o Vasco, desse ano que ele virou o jogo? Nos clássicos, que são times de Série A, que a gente vai jogar ainda, inclusive o próximo jogo, sábado, é um clássico contra o Fluminense. O Vasco não virou nenhum jogo. Contra os pequenos, também não lembro do Vasco ter virado. O Vasco saindo atrás, ele não tem poder de reação. Ele fica afobado. Tinha que ter alguém, calma, temos 45 minutos, mais os acréscimos ainda pela frente. Ainda no início do segundo tempo já começava a se precipitar em muitas jogadas, que acabava facilitando para a defesa do Bahia. Bom, se for para o Maurício Barbieri inventar como inventou, pelo menos com alguma lógica, porque o Rodrigo, mal, bem, não pode sair desse time. Ele tem um defeito sério de passe, mas é o cara que desarma
o adversário. É o cara que libera os homens de frente sair para o ataque, sem se preocupar muito com a retaguarda. Olha, eu até entendo que a ideia do Maurício Barbieri foi tentar colocar um time mais ofensivo, mas dessa maneira não funciona. Ele já devia ter conhecido e saber que a característica do André, ele não funciona como um primeiro volante de marcação. Não, volantes são de marcação, mas aquele que fica preso atrás dos zagueiros, apenas desarmando o adversário. Eu acho que o Vasco precisa também, mostrou que é um time maduro devido a esses nervosos, essas precipitações, a sociedade, típica de time maduro. Mas eu também não levo a apocalipse. Teve gente comentando que até junho o Vasco vai estar na zona de rebaixamento, não vai estar. Mas é preciso que a comissão técnica trabalhe o psicológico. O Vasco tem também psicólogos de saber lidar quando tiver dias de vantagem. Pelo time que eu vejo do brasileiro, tem time pior que o Vasco. O próprio Bahia, mas o Bahia soube jogar com inteligência que o Vasco não soube. Não dá para dizer que o resultado foi justo. Aliás, foi novamente uma aula para o Vasco. Pode a gente pensar tanto, eu já dizia isso no Campeonato Carioca, que no brasileiro, perdendo tanto gol, pode ser fatal, como foi. No segundo tempo, não teve um jogador só jogando mal, foi um conjunto todo do Vasco errando mal. Jogando muito mal. Aliás, eu fiz críticas ao Cabajal para o primeiro jogo. Eu ainda digo que eu não conheço o futebol do cara. Naquele lance que ele girou para cima do adversário e lançou para ninguém. Típico de jogador que não conhece seus companheiros ainda. Não estou passando pano, mas no primeiro jogo, acho que é cedo para fazer maiores críticas sobre o atleta. Porém, deu para ter uma ideia do porquê ele não teve oportunidade no Santos. Esse Ryan também, talvez por ainda não conhecer os seus companheiros, também não mostrou que veio. Agora, o Lucas está pedindo passagem. A gente tinha ideia que o Vasco não faria uma campanha brilhante, né? Só que eu achei que ele ia perder depois da quinta rodada. Que em casa, contra o Bahia, ia fazer valer o seu Caldeirão, não soube. Mas é isso. O time precisa saber lidar, ter calma quando tiver desvantagem para assim tentar empatar e virar o jogo. E precisa se amadurecer. Hoje cometeu erros de fundamentos. Balão Gomes, uma bola praticamente no pé do Gabriel Peck, é um passo.
Não, um time em reconstrução. Está ainda parecendo um está engateando. Só que no Campeonato Brasileiro, isso pode ser muito fatal. De novo, não acho que o Vasco vai brigar com a zona de rebaixamento. Não acho que o Vasco vai entrar no Z4. Embora tenha o mensageiro do Apocalipse já falando. Mas eu preciso trabalhar nisso aí. Bom, até daqui a pouco, aliás, até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai repercutir a entrevista coletiva do Maurício Barbieri. Será que ele vai ter alguma explicação para o primeiro tempo que o Vasco colecionou e perdeu gols e o segundo tempo apático, geral? Até mais.